Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura do livro A Vida Intelectual, escrito pelo Padre Sertilanges. E nós iremos começar pedindo a intercessão da Virgem Maria junto ao Espírito Santo para que ela nos dê a graça da perseverança, inteligência, que aumente a nossa fé, a nossa esperança, né? Nos dê sabedoria. Então, nós vamos rezar aqui a oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários, e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina em vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu de boa vontade e piedosamente vos prometo o que é justo, todo o bem que provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Angele Dei, quecustes es mei, metivi commissum pietate superna, illumina custódia regi e goberna. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos lá. Vamos iniciar, né? Pegue aí o seu PDF, faça as suas anotações, né? E nós vamos ler hoje o item 8.4, tá? Tudo fazer bem e tudo terminar. É mais um conselho que o Padre Sertilanges nos dá. Então, vamos lá? Tirar esse cabelinho e tomar uma aguinha, né? Então, vamos lá. Exercidas essas três virtudes, não há por que temer que o resultado seja medíocre e imperfeito. Porém, é bom sublinhar que a energia é necessidade de aperfeiçoar e o dever de concluir tudo que se julgou útil empreender. Deve-se refletir antes de começar um trabalho. Nada passa de um estouvado quem se lança numa aventura, pequena ou grande, sem ter, como diz o Evangelho, calculado os gastos. Isso está lá em Lucas 14, 28, 30. A sabedoria exige que se considere a obrigação de concluir, quando se libera sobre a oportunidade de começar. Não terminar uma obra é destruí-la. O negligente no seu labor iguala-se ao dissipador, dizem os provérbios. Para que serve uma casa que não foi terminada? Que testemunho dá ela sobre quem edificou seus fundamentos e os primeiros alicerces? Semelhante à ruína faz pensar em desastres. Não é possível que um ser vivo ou um homem que não esteja na graça, que não esteja na desgraça, suporte essas paredes que se assemelham-se às colunas quebradas dos cemitérios. E você, construtor, segundo o Espírito, quererá fazer o seu passado um campo de escombros? Há pessoas com quem podemos contar. Quando prometem, cumprem. Ora, todo começo é uma promessa, se não for uma tolice. Outras comprometem-se
juram pelos seus deuses e nada acontece. Podemos afirmar que elas não são sujeitos aptos a obrigações. Não podemos obrigá-las, nem elas podem obrigar-se. São com a água que corre. Tais pessoas representam moralmente uma espécie inferior. O intelectual que se assemelhe a elas não é o intelectual. Sua vocação mesma o condena. Você, que é um consagrado, decida-se a ser fiel. Há uma lei em você, que ela seja obedecida. Você disse, eu o farei, portanto faça. Um caso de consciência lhe é colocado. Envolva-o honradamente, todo trabalho inacabado é uma repressão que lhe é feita. Vejo uma causa de decadência no abandono de um esboço ou de um empreendimento. Quem o faz habitua-se a desistir, toma o partido da desordem e da má consciência, torna-se aquele que faz e não faz. Daí o rebaixamento de dignidade que não pode favorecer o progresso. Meça 10 vezes. Corte somente uma. Alinhave cuidadosamente. E quando chegar o momento de costurar, que nada no mundo possa fazê-lo dizer, renuncio. Você deve, portanto, costurar tanto quanto possível, com perfeição. Acabado significa terminado, mas significa também perfeito, e esses dois sentidos corroboram-se. Não termino verdadeiramente o que me recuso a fazer de melhor modo possível. O que não se perfaz nada é. De acordo com Spinoza, o ser e a perfeição correspondem à mesma ideia. O ser e o bem são convertíveis. Conta-se que Tiziano esboçava vigorosamente uma tela. Trabalhava até certo ponto e pendurava a obra na parede até que se tornasse como que uma estranha para ele. Então, retomava-se e, lançando-lhe um olhar inimigo, produzia a obra-prima. Assim, quando tiver terminado um trabalho, é preciso deixá-lo repousar, refrescar o olhar e tomar certa distância dele. Se ele, então, desagradar-lhe, recomece-o. Se for satisfatório, examine-o radicalmente em todos os seus detalhes e continue a trabalhar nele até que possa dizer: esgotei meus recursos. Quanto ao que ainda está deficiente, que Deus e o próximo perdoem-me. Quod potui fet, venia da mihi, posteritas, disse Leonardo da Vinci em seu epitáfio. Não é necessário que você produza muito. Se o que faz corresponde ao seu gênio, às suas graças e ao tempo de que dispõe, se estiver nele por inteiro, e se a vontade da providência para você tivesse cumprido com plena obediência, tudo bem. Você sempre fará o bastante se levar à plenitude o que fizer. O que fizesse mal não lhe acrescentaria nada, e até o diminuiria, como uma mancha em uma seda preciosa. A vocação intelectual não admite concessões. Você deve se entregar a ela por inteiro, consagrado a verdadeiro Deus em seu conjunto. Sua vida é dele, em cada situação que constitui, perante cada detalhe. Diga para si mesmo: tenho o dever de fazê-lo, e também de fazê-lo bem feito, pois o que não se completa, nada é. Na mesma medida em que eu faço mal, malogro minha vida, desobedeço ao Senhor e desprezo meus irmãos.
Nessa medida, renuncio à minha vocação. Ter uma vocação é ter obrigação do perfeito. Cabe aqui um conselho prático. Quando tiver decidido fazer um trabalho, quando estiver bem concebido, bem preparado e estiver pronto para começá-lo, determine imediatamente, com muito vigor, o valor que deverá ter. E não volte atrás. Quando a preguiça lhe disser, faça de qualquer jeito, depois retome, responda que essas retomadas são quase sempre ilusórias. Uma vez que se desce, dificilmente se volta a subir. Você não terá a coragem de repensar ab ovo, uma obra medíocre. Sua covardia de hoje é uma péssima garantia para o heroísmo de amanhã. Quanto às correções que poderia fazer, mesmo que fossem perfeitas, destoariam de tudo. Uma obra, em sua essência, deve vir de uma só vez. Beethoven observava que um trecho introduzido depois numa obra nunca se harmonizava ao seu espírito. Uma bela obra é uma torrente de lava. Tiziano retomava suas obras a fundo, mas segundo a forma primeira, unicamente para aperfeiçoá-la. Não modificava em nada a concepção, a composição, as linhas fundamentais. O esforço já fora feito, tratava-se de completá-lo. Portanto, deu o máximo na hora da criação. Gerada a obra, trate-a como uma criança que é alimentada e educada, mas cuja hereditariedade já está determinada, cujas características fundamentais já estão definidas. Será então o momento de aplicar ao seu filho espiritual a frase da Bíblia: aquele que poupa a vara quer mal ao seu filho. Isso daqui está em Provérbios 13, 24. Item 8.5. Não empreender nada que esteja acima da sua capacidade. Uma tal severidade consigo mesmo supõe que os trabalhos empreendidos são adequados a você e à medida dos seus recursos. Se a pressa for mais forte que o caçador, ela o devora. Seria, então, derisório estabelecer regras. Não dizemos ao caçador de lebres, aborde o leopardo dessa mesma maneira. O último dos 16 preceitos tomistas é este: altiora tene quaesieris. Não busques o que está acima de ti. É uma grande sabedoria. O antigo oráculo já dissera: não alargues teu destino, não tentes ultrapassar o dever que te é imposto. O trabalho intelectual é o prolongamento de nossas tendências inatas. Nós somos, nós agimos, a obra nasce. Esta é a sequência. Se você tentar prolongar o chumbo com ferro, o algodão com seda, não será aderência, será um trabalho inútil. A vocação utiliza nossos recursos. Ela não os cria. O intelectual mal dotado acabará sendo um fracassado. Mas empregamos a expressão mal dotado, também relativamente, quando uma obra particular. Ora, é dela que falamos agora. Procure discernir em cada ocasião o esforço que lhe convém, a disciplina de que é capaz, o sacrifício que pode realizar, a matéria que pode abordar, a tese que pode escrever, o livro que pode aproveitar, o público a que pode servir. Considere tudo isso com humildade e confiança. Se preciso, peça conselho, sem querer, que nos conselhos e comum a leviandade e a indiferença fixe no que você tem de melhor.
Depois, entregue-se ao trabalho de todo o seu coração. Toda obra é grande quando foi medida com precisão. A que transborda é a menor de todas. Muitas vezes já o dissemos, sua obra é única, e de um outro também. Não tome uma pela outra. Somente você pode fazer bem o que lhe compete. Fará mal aquilo que o próximo fará bem. Deus satisfaz-se com todos. Empreender conforme suas obras, só dizer o que se sabe, não forçar-se a pensar o que não se pensa, a compreender, não se compreende. Evitar o perigo de iludir as substâncias das coisas, cuja ausência se disfarça com palavras aparatosas. Que sabedoria! O orgulho não se preocupa com isso, mas o orgulho é espírito tanto do espírito quanto da consciência. O presunçoso sucumbe com sua obra, ridiculariza-se e aniquila a própria força. Infiel a si mesmo, não é fiel a nada, é uma chama extinta. O sucesso em qualquer campo resulta sempre nas mesmas condições. Refletir no início, começar pelo começo, proceder com o método, avançar lentamente, empregar todas as forças. Mas o objetivo primeiro da reflexão inicial é determinar-se aquilo para que somos feitos. O conhecer-te a ti mesmo. De Sócrates não é somente a chave moral, é também a de toda vocação. Pois, se chamada alguma coisa, haver assinalado um caminho para si, dentre a amplitude das trajetórias humanas. Esses são os conselhos dados pelo padre Sertilanges. E encerramos aqui, né, o capítulo número 8, né, com esses belíssimos conselhos, né? E o que ele fala? Tudo que nós começamos, a gente tem que terminar. E nós temos que terminar bem feito, né? Eu estou naquela de me dedicar a aprender a fazer pão. E aí, assim, a primeira vez, né, que eu fiz pão, ele não ficou bom. Você sabe por quê? Porque eu não sovei conforme a receita pedia. Sovar 15 minutos, pelo menos 15 minutos. Então eu tinha que ficar lá sovando, né? E eu não sovei. Eu acho que eu sovei uns 5 minutos. 5 minutos, 6 minutos mais ou menos, né? Porque requer o que o padre Sertilanges fala, né? Da paciência. E eu queria muito comer o pão. É por isso que eu falo, o apressado come cru, né? E é o que ele falou aqui, né? Que o apressado, a obra não vai ter um resultado positivo, né? Você vê Beethoven, né? Beethoven, quando ia escrever a sua obra, né? Conforme ele disse aqui, quando ele parava e dava ali um tempo, ele ia introduzir mais alguma nota, a obra não ficava perfeita, ou seja, ele tinha que, né, começar aquela obra, né, aquela composição, e tinha que terminar naquele momento. Já o pintor, ele começava a obra, então ele dava um tempo, ele parava, ele observava, ele via no que ele poderia melhorar. Então, a cada obra, a cada situação que nós vamos fazer, ela existe um tempo. Algumas ela exige um tempo hábil, outras ela requer mais tempo, assim como sovar um pão, né? Construir uma monografia de conclusão de final de curso, né?
se você vai, o aluno que ele vai fazer uma monografia, né, e ele já está lá no seu último período, e está faltando 3 meses para encerrar o semestre, será que ele consegue realmente, né, fazer um bom trabalho de conclusão de curso? Então, assim, fica, né, essa reflexão, a gente conseguir assimilar esses conselhos, né, que o Padre Sertilanges nos dá para tudo, né? Seja para a gente numa casa, seja na culinária, né? A receita de um bolo, ela tem aquele tempo, né? Deixar assar por 50 minutos. Não adianta você tirar aquele bolo antes dos 50 minutos, que ele vai estar cru. Então, que nós possamos trazer para a nossa vida, né? E eu sempre falo da perseverança, né? A gente precisa perseverar. E não ter pressa, porque às vezes a gente quer ter pressa, por quê? Porque a gente quer ficar mais tempo à toa, ou porque a preguiça bateu, ou porque o desânimo bateu, né? Então, só que para a gente perseverar, a gente precisa da graça. Né? Nós precisamos rezar para ter a graça, precisamos pedir a graça de Deus, né? Que é só diante, né, da luz divina, né? Ninguém aqui, como diz o nosso querido padre, né, o meu diretor espiritual, né, o padre Peterson, ele fala que a gente não nasceu com sabedoria infusa. Quem teve sabedoria infusa foi Adão, Eva, nossos primeiros pais, né, e que né, por orgulho, né, por querer ser como Deus, perdeu essa graça. Então, eles perderam a graça e nós herdamos isso daí através do pecado. Mas muitos santos nasceram com sabedoria infusa. Deus deu a graça da sabedoria, né? Como ele explica, né? Santo Tomás, né? Santa Teresa d'Ávila. Né? Santa Teresa d'Ávila já entrou no Carmelo. Ela não, naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha como fazer pesquisa no Google. Não é verdade? Não tinha livros, né? O que ela tinha? A Bíblia. A Bíblia. E oração, né? E, no entanto, ela conseguiu criar a batata assada, né? Grandes coisas da culinária, foi ela ali em oração, na cozinha. Então, mas a gente não tem essa sabedoria, então a gente precisa pedir. A gente precisa pedir essa graça e é pela intercessão de Nossa Senhora, né, que o Espírito Santo nos ilumine, né? Mas como nós não temos essa sabedoria infusa, a gente precisa estudar, não tem como. Não tem como. A gente precisa ler uma receita de bolo para poder fazer aquele bolo, né? Tá certo que com o passar do tempo você acaba decorando, né? A gente precisa ler a receita do pão para poder fazer o pão. A gente precisa ler um livro para poder aprender determinadas coisas, entendeu? Que nós estamos interessados e desejamos desenvolver. E para chegar a Deus, a gente precisa da Bíblia, da palavra de Deus. Para a gente chegar à verdade, nós precisamos realmente buscar a verdade, né? Então, que Nossa Senhora nos dê essa graça, vamos agradecer esse momento e eu espero você, né? No próximo vídeo, né, do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, e que a gente possa realmente conseguir fazer com que essas sementes que o Padre Sertilanges vem lançando possam ser germinadas, né? Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, sicut era principio, nunc et semper et saecula saeculorum. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu espero você no próximo vídeo para iniciarmos a leitura do capítulo número 9, que estamos fechando aqui a vida intelectual escrito pelo Padre Sertilanges. Te vejo